Oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje eu vou mostrar pra vocês 6 livros YA em inglês. Vocês sempre me pedem pra mostrar meus livros em inglês. Eu não tenho tantos livros em inglês assim quanto eu gostaria, na verdade, e eles estão bem divididos em vários gêneros. Eu tenho muitos livros em inglês clássicos e tenho alguns jovem adulto, tenho um ou outro romance, então eu resolvi separar por gênero e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 6 livros em inglês no gênero jovem adulto. Eu não leio tantos livros assim jovem adulto quanto eu gostaria, na verdade eu leio bem menos livros desse gênero do que de outros gêneros, mas eu tenho gostado bastante de ler livros desse gênero em inglês, então eu tenho investido em comprar mais livros em inglês jovem adulto. Antes de eu começar a mostrar os livros, deixa eu dar 3 recadinhos rapidinho pra vocês. O primeiro deles é que eu não li todos esses livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu só li 2 dessa lista que eu separei. Os outros livros são livros que eu comprei pra ler por agora, porque eu tô bem ansiosa pra lê-los, então eu vou apenas apresentar a história pra vocês. O segundo recado é que antes que vocês me perguntem, já vou respondendo que eu compro os meus livros, 99% deles na Amazon. Então esses livros que eu vou mostrar pra vocês aqui, dos 6, 5 deles eu comprei na Amazon, um eu comprei no Book Depository, mas já faz muito tempo que eu não compro por lá, porque realmente tem compensado mais comprar em real ao invés de dólar e ter que pagar IOF. Enfim, chega mais rápido também na Amazon, além das promoções que eles têm, sempre tem promoção de livro importado, então eu tenho comprado meus livros todos por lá. E o terceiro recado, vocês já estão carecas de saber, eu vou deixar todos os links pra compra desses livros aqui no box de descrições embaixo do vídeo, além de também deixar os links para os livros em português. Os livros que já tiver tradução para o português eu vou deixar também o link para compra deles aqui embaixo. Ufa, recado dado, então bora conhecer esses livros. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o The Statistical Probability of Love at First Sight, da Jennifer E. Smith. Como vocês já devem ter visto nas redes sociais, eu li esse livro agora em janeiro e eu gostei muito da leitura, até gravei resenha, não sei se a resenha foi ao ar já, se já tiver ido eu vou deixar nos cards pra vocês conferirem. E tem já a tradução desse livro pro português, ele não tá com essa capa bonitinha, ele tá com uma outra capa e a tradução é literal, é a probabilidade estatística do amor à primeira vista. Esse livro vai contar a história de uma menina chamada Hadley, que ela tá viajando, indo pra Londres pra assistir o casamento do pai dela. O pai dela tá se casando de novo e ela não tá tão bem assim, tão ok com essa situação. E no meio do caminho, no aeroporto, ela conhece esse rapaz que é o Oliver e ali eles vão acabar passando voo juntos. Ela perde o voo, né? E ela acaba indo no mesmo voo que esse rapaz. E daí eles se conhecem, vão conversando, vão passando voo juntos. E eu não vou contar muito mais, mas esse livro é focado no romance mesmo do casal. E ele se passa em apenas 24 horas. Então toda a história, ela se passa em exatamente 24 horas. E é uma leitura super leve, gente, super gostosa. O inglês não é difícil, realmente eu achei bem tranquilo, assim, pra quem tem um nível intermediário pra avançado, dá pra ler tranquilamente. E a edição dele é muito bonita, gente. Essa edição em inglês realmente é de babar, vale a pena a pessoa adquirir o livro em inglês, se ela puder ler inglês. A capa é essa coisa mais linda do mundo, é uma jacket, daí você tira assim a jacket e fica essa capa dura, branca, com a lombada com o título do livro em vermelho metálico, combinando com a capa. E por dentro ele tem uma edição toda caprichada também, tem páginas decoradas aqui, tem citação, tem coraçãozinho, é todo bonitinho realmente. As páginas são muito bem diagramadas também, os títulos aqui dos capítulos são também muito bonitos, tem outras fontes, né, fontes combinando aqui com a capa. Então ele é todo bem feito mesmo, vale super a pena essa edição. O segundo livro que eu vou mostrar pra vocês é o The Truth About Forever, da Sarah Dessen. Eu não tenho certeza, acho que ainda não tem esse livro em português, mas vamos esperar aí que a editora seguinte publique todos os livros da Sarah Dessen em português pra gente. Esse foi o primeiro livro que eu li da autora, inclusive eu gostei muito na época, assim, eu acho que eu nem sabia que, tipo, existia gênero jovem adulto, que era do gênero jovem adulto, enfim. Eu tava, inclusive, começando o canal na época, daí nem tem resenha aqui no canal desse livro, mas foi um livro que eu gostei muito e que eu também consegui ler super rápido, super tranquilo. Não achei a linguagem, assim, nada difícil e tudo na época. E o livro conta a história da Macy, que é uma adolescente que ela tem o hábito de correr todas as manhãs com o pai dela, só que ela acaba presenciando a morte do pai dela. Não é spoiler isso, tá, gente? Tem aqui na sinopse, realmente. É bem o pontapé da história isso. E após esse trauma, ela para de correr e ela meio que se desliga da vida. Ela não consegue também dar suporte pra mãe dela, que também tá numa situação também, né, traumática e tudo. E ela meio que para
vida dela. Só que as coisas começam a mudar quando ela começa a trabalhar na Wish Catering, que é uma empresa de buffet, uma empresa que organiza, né, faz a parte da alimentação das festas. E ela começa a trabalhar nessa empresa, começa a conhecer outras pessoas, começa a se soltar, sai assim da sua zona de conforto, inclusive. E é lógico que vai aparecer uma pessoinha especial na vida dela, que vai mudar toda a situação, vai fazer ela olhar de forma diferente para as coisas. E é um romance muito gostoso de se ler, gente. Eu indico muito esse livro, inclusive, para quem gosta de YA mais focado no romance, assim, um YA bem leve, bem gostoso de ler. E dentre os livros que eu já li da Sarah Dessen, que não são muitos, na verdade, esse eu acho que é o mais leve, mais tranquilinho de todos, assim, que não aborda uns temas muito pesados, sabe? Então é um YA mais romântico. E essa é uma edição que eu gosto bastante também, só que eu não gosto tanto assim dessa capa. Tem capas mais legais de livros da Sarah Dessen, mas ele vem com essa jacket também, né? A capa é uma jacket. E a capa dura dele é meio que parece papel reciclado, sabe? Ele tem uns risquinhos, uns desenhozinhos. E na lombada tem o título do livro em rosa metálico. Por dentro ele tem essa quarta capa aqui rosa. E tem alguns outros detalhezinhos fofos também na edição. É uma edição muito bonita também, a fonte, é tudo bem feito. Então eu gosto bastante também dessa edição, apesar de ela ser um pouquinho mais simples do que outras que eu tenho. O terceiro livro que eu vou mostrar pra vocês é o The Thing About Jellyfish. Em português ele ficou como Suzy e as Águas Vivas, acho que é isso, se eu não me engano. Esse livro tem uma edição muito linda, não é mesmo? Gente, antes de saber qualquer coisa a respeito desse livro, eu tinha visto ele em um Duty Free, se eu não me engano, de aeroporto, assim, e eu vi a capa e falei, nossa, que lindo e tal. Mas, gente, sem brincadeira, no Duty Free tava, tipo assim, quase R$100 o livro. Sem brincadeira, eu fiquei assim, meio que, tipo, passada, não poderia adquirir nunca. Mas daí eu comprei na Amazon alguns meses depois por, acho que R$50, alguma coisa assim. A única coisa que eu fiquei meio triste nessa edição é que ela é um pouco menor, tá vendo, do que outras edições que eu tenho na estante em inglês, então eu deixo ela, deixo ela do ladinho dessas edições, mas fica essa diferença, assim, de mais ou menos um dedo e meio, dois, de altura, assim, pros outros livros que eu tenho em inglês. Mas vamos para o que eu sei dessa história. Essa é a história da Suzy, que tem uma melhor amiga chamada Franny, que morre afogada. Então você já começa aí com uma tensão, né, um tema super pesado, que é luto, que é morte, né, que é lidar com a morte. Então eu já imagino que eu vou gostar bastante desse livro, porque eu acho que essa é uma temática que acaba mexendo muito com a gente, né, e a Suzy, ela desconfia que a amiga dela não apenas se afogou, mas que ela levou a ferroada de uma água viva. Ela acha que a culpa da morte da amiga foi das águas vivas. Então ela meio que vai entrar aí numa loucura aí de procurar os motivos da morte da amiga, investigar, descobrir a verdade. E eu acho que, assim, eu nem li a história ainda, tá, gente? Mas eu acho que isso é uma forma meio que dela enfrentar essa dor, né, da perda. Então eu tenho certeza que eu vou gostar bastante desse livro. Todo mundo aí tá comentando no BookTube, todo mundo fala que é maravilhoso, então eu tô super curiosa e ansiosa pra começar logo essa leitura. Essa capa, como eu falei pra vocês, me ganhou à primeira vista, inclusive aqui ela tem alto relevo no nome, no título do livro, e a gente tira a jacket aqui, o livro ele é todo azul, um tom de azul super lindo, a fonte mesmo do título aqui na lombada também é muito linda. Essa edição é da Little Brown, inclusive, tá, gente? E por dentro, realmente, ele tem essa mesma fonte da capa, né, que eu achei maravilhosa, e ele tem essa mistura de fontes, assim, essas fontes mais enroscadinhas, assim, mais românticas, que eu achei super lindo. Também tem aqui nos títulos dos capítulos, e toda a diagramação é muito bacana, ela é bem espaçada mesmo, sem falar nas ilustrações que tem em algumas partes do livro. A gente tem algumas ilustrações aqui bem bonitas, bem lindas mesmo, então eu fiquei apaixonada por essa edição. O quarto livro que eu tenho pra mostrar pra vocês, como eu falei, eu ainda não li também, que é o My Life Next Door. Esse livro também tem tradução pro português, já tem a edição que se chama, se eu não me engano, Minha Vida Mora ao Lado, alguma coisa assim. E esse livro vai contar a história da Samantha, que tem o hábito de observar a vida dos vizinhos secretamente. Ela fica ali de olho na família Garrett, e a vontade dela era, na verdade, fazer parte daquela família, porque eles são aquele tipo de família barulhenta, caótica, mas ao mesmo tempo, sabe, apaixonada, muito afetiva, e ela sente um pouco falta disso, então ela fica meio que observando e invejando essa família, até o dia em que ela conhece o Jace, que é dessa família, e eles começam a se relacionar ali, só que ela tem que esconder esse relacionamento da família dela, da mãe dela. E pelo que eu vi a respeito desse livro, alguma coisa vai acontecer aí no meio da história, que eu não sei ainda, e se eu soubesse também não contaria, que seria spoiler, e ela vai ficar dividida entre as famílias, ela vai ficar naquela de conto não conto, algo vai acontecer aí que vai mudar a vida dela. Então eu fiquei super curiosa também, não sei o que vai acontecer
acontecer, tá, gente? Tô bem curiosa pra ler esse livro. Parece ser super legal. E algumas pessoas me disseram que foi, assim, tipo, o melhor jovem adulto que leram no ano passado. Então, fiquei super curiosa. Essa edição, gente, é realmente linda. Eu não costumo gostar de capas tipo essa, que tem já os personagens aqui, né, tipo foto. Mas eu achei o conjunto das cores, da iluminação aqui, a fotografia, ficou muito linda mesmo. E aqui por dentro, tirando a jacket, ele é todo amarelinho, que combina com o clima de verão desse livro. E aqui na lombada ele tem o título do livro em dourado. Por dentro ele tem uma diagramação mais simples comparada aos outros, não tem assim ilustrações nem detalhes, mas tem uma diagramação muito confortável para leitura, então eu gostei bastante dessa edição também. O quinto livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é o Lola and the Boy Next Door, da Stephanie Perkins. Essa capa, gente, essa edição, tipo, tem uns 3 livros, né? Tem o Ana e Beijo Francês também e um outro que tem essa sequência de capas combinando e que, tipo, eu já quero colecionar, sabe? Há muito tempo. E finalmente eu tomei coragem pra comprar esse aqui, pra começar essa coleção. E todo mundo fala super bem desse livro, sabe? Falam que é, tipo, o seu livro preferido da Stephanie Perkins, então eu fiquei muito curiosa pra ler esse aqui também. E essa é a história da Lola, que tem 17 anos, ela tá no ensino médio, ela é uma menina muito criativa, ela gosta de se vestir de uma maneira exuberante, vibrante, diferente, divertida. E ela tem um probleminha com uns gêmeos que moravam ou moram, se eu não me engano, na vizinhança, assim, que ela não quer ver nunca mais nem pintado de ouro, sabe? E aí, de repente, chega um caminhão de mudança lá na vizinhança e ela já fica olhando assim, meio, tipo, esperando o que vai acontecer ali. E, quando menos se espera, é uma pessoa que ela já conhecia, que ela tem, tipo, uma espécie de crush, ou que ela já teve um relacionamento, que é o Cricket. Esse rapaz, ele vai voltar pra vida dela e vai ali causar diversas situações e tal. Então é um livro também focado no romance, né? E a gente vai descobrir aí o que acontece com esse casal e se eles vão dar certo ou não. Então eu tô super curiosa aí pra saber o que tem de tão especial nessa história pra fazer tanta gente ficar apaixonada por esse livro. Como eu falei pra vocês, gente, eu amei essa capa, essa fonte, essa foto, as cores. Por dentro o livro é capa dura, num tom de verde água, assim, super lindo. E o título, ele tá em roxo metálico aqui na lombada. E por dentro, a fonte que eles utilizaram é um pouquinho diferente, é mais cursiva, assim, é super bonita também. Então a edição ficou muito bonita. Fora isso, a diagramação do livro é muito boa, muito tranquila de ler mesmo, bem confortável. Então bem parecida com as outras que eu mostrei pra vocês. O sexto e último livro que eu vou mostrar pra vocês é o Meant to Be, da Lauren Mohill, acho que se pronuncia assim. Esse aqui eu acho que não tem ainda em português, se eu não me engano. Se tiver, eu vou deixar pra vocês aqui no box de descrições, não se preocupem. E esse livro é muito fofo, gente. Desde quando eu vi essa capa, assim, essa lombada, eu fiquei louca com o livro, sem nem saber do que se tratava, né? Mas agora, enfim, eu já sei, imagino que eu vou gostar também da história. E essa é a história da Júlia, uma menina que é super certinha, que faz tudo certo, que segue as regras, que adora ser, assim, sabe, a primeira em tudo, ela faz tudo certinho, tem tudo programado, até mesmo o par perfeito dela, ela já sabe quem é, vai ser o Mark, que é tipo um crush da infância, que ela sempre gostou desse cara, então tipo, ele que é o par perfeito dela para sempre. Então ela já tem tudo muito organizado e planejado. Porém, a história muda de figura quando ela é colocada como par de um menino da sala dela, que é tipo o oposto dela, ele é o palhaço da turma, que é o Jason, e eles têm que ir juntos numa viagem da escola, né? Eles são tipo parzinho na viagem, né? A viagem é pra Londres, e lá ela acaba indo numa festa, e depois dessa festa ela começa a receber mensagens anônimas assim no celular, tipo românticas, umas mensagens estranhas, e ela pede ajuda ao Jason pra descobrir quem tá mandando essas mensagens e tal, né? Fica esse mistério no ar. E ele promete ajudar ela, desde que ela prometa também quebrar algumas regras no meio do caminho, né? Não ser tão certinha. E ela topa, e daí começa a aventura do livro, né? Então é só isso que eu sei sobre a história, mas parece ser super divertido, super fofo. Então eu tô super ansiosa também pra ler. E, por favor, gente, se vocês já tiverem lido algum desses livros, deixem nos comentários, que eu quero muito saber por qual desses que eu começo. Essa edição também é muito linda, a capa é maravilhosa, apesar de ter esse casal aqui na capa, que eu não gosto muito quando tem, né, mas mesmo assim ficou muito linda. A paleta de cores é muito bonita. O livro tem essas duas cores aqui na capa dura, que é azul e branco. O meu veio com um pequeno defeitinho aqui na beiradinha, mas fazer o que, né? E eu achei a lombada dele muito linda, porque tá escrito o título do livro em rosa metálico. Por dentro ele tem essa página inicial diferente, com aqui o título do livro. A diagramação dele é bem normalzinha também, bem parecida com todas as outras que eu mostrei pra vocês. Todos eles têm essas folhas amareladas, meio grossinhas e meio ásperas. E eu gosto bastante desse tipo de folha, acho bem confortável pra leitura. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo com algumas indicações de livros jovem e adulto em inglês. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação da Nuvem Literária. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!